Olá, igreja. Olá a todos. Por que não perdoar? Esse é o nosso tema de hoje, com a ajuda de Douglas Gonçalves. Perdoar, liberar perdão. As duas coisas são tão importantes quanto. Você sabia que a falta de perdão ou de liberar perdão pode ser prejudicial à saúde? Bom, é desnecessário a gente falar o que é o perdão. Agora, falar o que é a falta dele, isso é muito importante também. Perdão é uma ação, é uma decisão, uma escolha sua, um verdadeiro remédio para a alma que te liberta. Perdão te livra da mágoa, do desgosto, da raiz de amargura, do ressentimento. São sentimentos desagradáveis que te afligem e afligem as pessoas que estão à sua volta. Esses sentimentos, eles são destrutivos para você, capazes de desenvolver até doenças psicossomáticas, que nem imaginamos, como doenças cardíacas, úlcera, depressão, nódulos e até mesmo tumor, devido ao estresse que você passa e às alterações do seu sistema imune. São doenças físicas que podem ter como origem a dificuldade de perdoar. É necessário pedir perdão e também dar ou liberar perdão. Tão importante quanto. Se eu ferir uma pessoa e conseguir fazer um movimento de pedir perdão, posso estar superando meus sentimentos negativos, nocivos. O mesmo acontece com aquele que consegue dar o perdão para quem o pede. Pedir perdão, liberar perdão. Porque muitas vezes não conseguimos perdoar. Talvez a parábola do credor incompassivo possa nos explicar. Isso está em Mateus 18, 23 a 35. Se puder pegar a sua Bíblia, Mateus 18, 23 a 35. Diz lá: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Então, ele devia 10.000 talentos e este devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então nós vemos aqui nessa parábola, haviam duas dívidas, uma de 10.000 talentos e uma de 100 denários. O que significa isto? Um talento corresponde a 6.000 denários, ou dias, porque o denário representa o salário de um dia de trabalho. Então, um talento representa 6.000 denários, ou 6.000 dias. 10.000 talentos, que era a dívida maior, corresponde, então, a 60 milhões de dias de trabalho. Para comparação, se você pegar uma pessoa que vive 80 anos e que ela trabalhasse desde a infância, adolescência até a velhice, daria 29.200 dias de trabalho. Nós estamos falando de 60 milhões de dias de trabalho. Quem poderia acumular uma dívida dessas?
Se levarmos em conta que um dia de trabalho vale $50, pode ser realidade para uns, pode não ser para outros, mas tomando-se $50 por um dia de trabalho, então 10 mil talentos, ou 60 milhões de dias de trabalho, representa uma dívida de $3 bilhões. Algo completamente impagável. Por que não conseguimos perdoar? Qual a razão? Este servo, ele não entendia o tamanho da dívida que ele tinha para com o seu senhor. Ele não reconhecia o tamanho da dívida. No versículo 26, ele pede paciência para o seu senhor, porque ele iria pagar tudo. Como? Como que ele iria pagar tudo isso? São 60 milhões de dias de trabalho, $3 bilhões. Os valores aqui são realmente desproporcionais, de propósito mesmo, porque não podemos pagar a dívida que temos para com o Senhor Jesus. Reconheça o tamanho da sua dívida para com Deus. Mateus 5:3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, ou felizes os pobres de espírito, os esvaziados de si mesmos. No original, a palavra é pitokoi, que significa um mendigo implorando a graça de Deus. Então, a maturidade na vida cristã é o quanto você pode reconhecer a dívida que tem para com Deus. 1 Coríntios 15:9, Paulo nos diz: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está no início do seu ministério aqui. Ele se considera o menor dos apóstolos. Ele nem foi alguém que participou com Jesus Cristo de todas as coisas, né? Os 12 apóstolos participaram, mas Paulo veio depois. Mas ele reconhece aqui a sua dívida. 6 anos após, em Efésios 3:8, ele diz: A mim, o menor de todos os santos. Aqui ele se considera o menor de todos os santos, de todas as pessoas salvas, todas as pessoas que creram. Ele se sente a pessoa que mais deve ao Senhor. 8 anos mais tarde, em 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador. Essa foi uma das últimas cartas de Paulo. Ele estava realmente no auge da sua maturidade e ele se considera aqui o maior de todos os pecadores. Crescer, amadurecer, é reconhecer o tamanho da dívida. O homem da parábola, ele é um religioso. A religião trata o pecado de uma forma mais leve, porque acha que o pecado é pagável. Segundo o Evangelho, nossa dívida é impagável. Quanto maior é o reconhecimento da dívida que temos, maior é o amor, maior é o perdão que recebemos do Senhor. Se entendo que a dívida é pequena, entendo que o perdão é pequeno. Se entendo que a dívida é impagável, entendo que o perdão é gigantesco. A única forma de pagar a sua dívida, a minha dívida, foi através do sacrifício de Cristo, o Filho de Deus, na cruz. Jesus Cristo crucificado, por você e por mim. Há 2 denominações para o pecado. Pecados, no plural, que são os atos, os comportamentos que vão contra Deus. Agora, o principal com relação aos pecados é que ele é um problema do coração. Nosso coração, ele não é confiável. O pecado, no singular, é a raiz do comportamento, é a natureza pecaminosa em nós. Diz a palavra: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso tem que vir do coração. O seu coração mudou? A que o seu coração dá mais valor? O seu coração prefere as coisas criadas do mundo ou as coisas do Senhor, do Criador? Mateus 18:27, o Senhor perdoa a dívida do servo. Então, receba esse perdão do Senhor de graça. Aceite. O amor do Senhor foi derramado sobre você. É desafiador mesmo. Tentamos continuar pagando a dívida de Deus, a dívida que temos para com Deus, mesmo sendo ela impagável. Tentamos fazer as coisas para agradar o Senhor, sem ser realmente uma coisa que o Senhor quer que nós façamos. Receba o amor e o perdão do Pai de graça. Não devemos mais nada para Deus. A dívida foi totalmente paga.
Podemos fazer uma comparação com os nossos filhos. O que acontece para nós amarmos os nossos filhos tão intensamente? O pagamento é poder amá-los. A existência deles já é o suficiente, já é o pagamento para podermos amá-los. Assim é com Deus. O fato de você existir já é suficiente para Deus te amar. Lucas 18:17 diz: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, para receber o reino, você precisa ser como uma criança. As crianças sabem receber as coisas. Elas não recebem um presente tendo que pagar em seguida, ou acham que ficam em haver com a pessoa que deu o presente. Elas simplesmente brincam com o presente. Já o adulto não sabe receber, ele quer retribuir, ele quer pagar de volta, de qualquer maneira. Mateus 18:33, o servo não perdoou o seu conservo. Agora, devemos repetir, devemos replicar o que o Senhor fez por nós. Então, você deve fazer igualmente com os outros o que Deus fez com você. Se Deus te perdoou, se Deus te amou e perdoou, nós devemos fazer o mesmo com os próximos que estão à nossa volta, com as pessoas que nós temos contato. O homem da parábola não tinha a capacidade de repetir com o outro porque não reconheceu o tamanho da dívida com que foi perdoado. Em Marcos 12:31, em 30 diz assim: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. E em 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é um critério antigo, não é novo não. Está em Levítico 19:18. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Já no Novo Testamento há um novo mandamento. Amais uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, replica com os outros o que eu fiz com você. Quando há dificuldade de amar ou perdoar, tem a ver com entender o quanto Deus nos amou e perdoou. Se você não perdoa, se você não libera perdão, é porque você não entende, não está entendendo o amor de Deus para você, por você. Quando você diz, eu não vou perdoar essa pessoa, você está dizendo que o perdão de Deus é menor do que esse perdão que você não quer liberar. Você está dizendo, eu sou fácil de amar, mas ele não é. Entenda o tamanho de sua dívida, que foi paga por Deus, e verá que não há ninguém difícil de amar. Se tem dificuldade em doar, entenda o tanto que Deus te deu. Aí não vai haver dificuldade nenhuma em doar. A mesma coisa com ser manso, ser paciente, ser amoroso. Nós devemos tratar as pessoas olhando para a cruz e não para as pessoas. Olhando para a cruz, para o Senhor, você vai falar assim, quem sou eu para não doar, para não amar essa pessoa? Nós somos mais pecadores do que imaginamos e mais amados do que sonhamos. O Evangelho também nos cura de dois outros problemas, a inferioridade e a superioridade. Com relação à superioridade, eu sei o tamanho da minha dívida, não me sinto superior a ninguém. No momento em que eu penso em julgar alguém, Deus me lembra da dívida que ele pagou para mim, a meu respeito, né? E com relação à inferioridade, no momento em que eu penso em me achar inferior a alguém, Deus me lembra o tanto que ele me ama. Agora eu sou herdeiro, eu sou filho de Deus, pois Deus deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, no meu lugar. Você tem a natureza de Deus, o DNA de Deus. Na parábola, o homem é condenado, mas não tanto por não reconhecer a dívida, mas sim por não repetir, por não replicar com o conservo o que Deus fez por ele. A nossa dívida foi paga por Jesus lá na cruz. Ninguém vai ser condenado pela dívida. Se houver condenação, ela virá por não repetirmos o que Deus fez por nós. Não repetirmos com o nosso próximo o que Deus fez por nós. Liberte-se de suas amarguras, proteja a sua alma, ame, perdoe, libere perdão. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo está escrito inscrever-se. Você vai ter acesso aos vídeos que já existem e aos que virão.
Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina está estudando os evangelhos em harmonia, ou seja, os 4 evangelhos de uma vez só. Ela possui um canal no Facebook e um canal no YouTube. Nós também passamos essa mensagem no Facebook e também para o WhatsApp. Que essa semana seja abençoada por Deus, que nós possamos perdoar e liberar perdão de uma maneira que Cristo realmente perdoou e liberou perdão para cada um de nós. Amém.